Olá, boa noite, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa leitura comentada. Boa noite a todos. Mas hoje a gente vai dar um retrô para falar sobre algumas coisas que ficaram pelo meio do caminho. Tá? E a que eu acredito que tem a maior importância das que ficaram pelo meio do caminho, a gente vai falar agora. Só recapitulando, Jesus esteve aqui com a gente, teve seu ministério e foi preso, torturado, crucificado, ressuscitou, ficou com a gente 40 dias, deixou instruções com seus discípulos e voltou para o céu, foi para o céu. Né? E ele deixou a promessa que o Espírito Santo seria enviado e capacitaria essas pessoas. Então, a partir de então, os homens, né, os discípulos se reuniam, desculpa eu ter falado os homens, que tinham mulheres também, mas as pessoas se reuniam, estavam sempre juntos e orando na expectativa que Jesus voltasse naquele momento. Né? A expectativa era que Jesus, o Messias prometido, viesse a libertar Israel do grande sofrimento que era a opressão de Roma. Só estou recapitulando. Então, aquele dia eles estavam ali no dia de Pentecostes, né? Foi no dia do Pentecostes por uma questão de conveniência, porque vieram pessoas de diversas partes do mundo. Então, o momento ali era propício para o que iria acontecer e a gente vai falar por que aconteceu. Então, aqueles homens, como todos os dias, estavam ali orando, clamando pelo Senhor. Só que naquele dia algo especial aconteceu. Lucas faz uma descrição de algo como um vento, que nós já falamos sobre isso, né? No início aqui do capítulo 2, algo como um vento, né? Como um vento, não era vento, algo como línguas de fogo, né? Não era fogo, era algo como línguas de fogo, e aquelas pessoas começaram a falar em línguas diferentes daquela que normalmente eles falavam. Tá? O que é anormal nessa história é que outras pessoas que vieram de diversas partes do mundo, ou seja, que falavam outros idiomas, estavam entendendo o que aqueles homens estavam falando, cada um no seu próprio idioma. Diferentemente disso que a gente costuma ouvir aí no que é comum, ou seja, alguém fala em línguas e ninguém entende. Eu até disse que eu só uma vez na minha vida eu vi um fato como esse de alguém estar falando em línguas e alguém traduzindo. Só uma vez na minha vida que eu vi isso. Não estou dizendo que acredito ou que não acredito, só estou comentando. Tá? E conforme eu disse antes, eu não sou contra religião nenhuma. Né? E ainda disse, conforme o apóstolo Paulo, se a sua religião não faz de você uma pessoa melhor, a sua religião não vale de nada, não importa qual seja ela. Tá? Mas, em suma, cada pessoa entendia no seu idioma natural o que aqueles homens, que na sua maioria eram analfabetos, estavam falando. Por que isso aconteceu? Cisma de Deus, Deus é temperamental, resolveu fazer isso, foi uma gracinha de Deus, foi uma brincadeira de Deus? Não. Nós falamos antes, Deus é um Deus de propósito. Se isso aconteceu no dia de Pentecostes, por exemplo, porque foi propício que acontecesse no dia de Pentecostes, porque a cidade estava cheia. E estava cheia de pessoas, especialmente que vieram de lugares distantes. Então o momento foi propício, não foi à toa, não foi uma coincidência, não foi vamos dizer, um devaneio de Deus, não. Foi aquele dia porque aquele dia era o melhor dia de acontecer aquilo, justamente porque a cidade estava cheia e de pessoas que vieram de diversas partes do mundo. E aqueles homens começaram a falar e os outros entendiam, cada um na sua língua. Aí foi que eu fiz a pergunta. O que eles falavam? Qual era o assunto que eles falavam? Se eles falavam alguma coisa, né? Falavam algum assunto. Que assunto é esse? Aí eu disse que o próprio texto explica pra gente o que eles falavam. O texto diz, como é que...
como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O que aqueles homens falavam era sobre as grandezas de Deus. Os fatos que ocorreram no passado, no Antigo Testamento, as promessas de Deus, aquelas promessas sobre o Messias que se cumpriram em Jesus. Era isso que aqueles homens estavam falando e todo mundo ali estava entendendo. Ok? Ok, muito bem. Aí ainda pergunta, mas por que isso? Agora sim a pergunta e a resposta. Acabou a festa de Pentecostes. Quando acabou a festa de Pentecostes, o que acontece? Cada um volta para sua casa. Quem era grosseiramente falando, quem era do Japão volta para o Japão, quem era da Argentina volta para a Argentina, quem era da Espanha volta para a Espanha, quem era do Canadá volta para o Canadá, quem era do Sudão volta para o Sudão, quem era da França volta para a França, ou seja, cada um voltou para sua casa. E quando eles chegaram em casa, logicamente os parentes, a esposa, né, quiseram saber como é que foi a viagem. Como é que foi a viagem, amor? Correu tudo bem a viagem? Como é que foi a festa lá? Correu tudo bem? Eles quiseram saber, né? Cada familiar, cada amigo quis saber como foi a experiência da viagem para Jerusalém no dia de Pentecostes. E eles começaram a contar como foi a viagem. Qual foi o fato principal que aconteceu nessa viagem? Mulher, tinham os homens lá que começaram a falar umas coisas que cada um de nós entendia no nosso próprio idioma, na nossa própria língua. E eles falavam que aquele Messias que foi prometido lá no passado, aquele Messias que Isaías prometeu, que os salmos falavam a respeito dele, ele já esteve aqui no nosso meio. E sabe o que nós fizemos com ele, mulher? Nós penduramos ele na cruz no meio de 2 malfeitores. Sabe o que eles falaram mais? Eles falaram que no 3º dia ele ressuscitou e que ele ficou 40 dias lá com eles, comendo e ensinando, relembrando aqueles discursos que ele fez durante o período que ele teve com eles. E aqueles homens, eles estavam falando que ele prometeu que ia voltar. E eles diziam ainda por cima o seguinte, que quem crê nele vai ser salvo. Então o que acontecia nisso aí? Né? Quem foi para a Argentina, quem foi para o Japão, quem foi para a França, quem foi para a Itália, foi levando essa mensagem. O evangelho começa a ser espalhado, disseminado. Tá? Mas lá na frente, um pouquinho no livro de Atos, a gente vai ver que vai haver um fenômeno chamado dispersão. O que é dispersão? A igreja vai ser perseguida. Quando ela for perseguida, os cristãos vão fugir. Né? Então um vai para a Argentina, outro vai para a França, outro vai para o Japão, outro vai para a Inglaterra, cada um vai para um lugar do mundo fugindo da perseguição. Só que quando eles chegam em cada um desses lugares, o evangelho já havia sido anunciado lá, as pessoas já haviam ouvido falar de Jesus, então receberam com mais facilidade essa mensagem, porque mesmo fugindo, aqueles homens não paravam de pregar, mesmo sobre ameaça, mesmo sobre perseguição, mesmo sobre risco de ser preso, de serem até mortos, eles não paravam de pregar. Então quando eles fugiram, para fugir da opressão, da perseguição de Roma, eles continuavam pregando. E quando eles chegaram nos lugares, o evangelho já havia sido pregado por quem? Pelos aqueles homens que estavam lá no dia do Pentecostes e viram o fenômeno da glossolalia, né, do fenômeno das línguas diferentes, línguas estranhas. Então, aquilo que aconteceu no dia do Pentecostes, e foi só no dia do Pentecostes porque foi o dia propício, porque a cidade estava cheia, não ia interessar falar para a cidade vazia, né? Legal, hein? Falar para a cidade cheia. Então, era um dia propício para se falar porque a cidade estava cheia e principalmente de pessoas de lugares distantes. Então, quando houve a dispersão da igreja, as pessoas fugiam para os lugares distantes, o evangelho já havia sido pregado ali, já havia sido anunciado e as pessoas já conheciam.
Isso é para mostrar para a gente que não é por acaso, aconteceu porque Deus tinha um propósito com isso. Até a perseguição dos cristãos, que num primeiro momento a gente entende como uma coisa ruim, a igreja sendo perseguida, gente sendo morta, gente sendo presa, gente fugindo, mas era Deus espalhando o Evangelho. E por isso que o Evangelho chegou até mim, e é por isso que o Evangelho chegou até você, por causa desses movimentos, né? Eu conheci alguém que usava a expressão Deus fez um movimento, né? Por causa desse movimento de Deus, por causa desses movimentos de Deus, o Evangelho chegou até nós. Eu espero ter explicado exatamente o que foi o dia do Pentecostes, tirando qualquer fantasia, qualquer coisa que alguém possa inventar a respeito desse episódio, que na realidade foi um milagre? Foi, mas é uma coisa simples quando a gente entende qual foi o propósito, qual foi o objetivo. Já já a igreja vai começar a ser perseguida, já já você vai ver Paulo fugindo, Paulo indo de um lugar para o outro, né, fazendo as suas viagens missionárias, e quando ele chegava no lugar lá, alguém já tinha ouvido falar do Evangelho. A gente vai ver isso aqui ainda no livro de Atos, tá bom? Então hoje vamos aproveitar e vamos responder aquelas perguntinhas. Quem escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Então quem escreveu o livro de Lucas foi Lucas. E quem escreveu o livro de Atos? Quando você pega o primeiro capítulo de Atos, aqui já no primeiro versículo do primeiro capítulo, está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Lembra das perguntinhas? Quem é que está falando? Para quem está falando? O que está falando e por que está falando? Então vamos aqui no primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Escrevi o primeiro livro, primeira pessoa. Quem foi que escreveu o primeiro livro? O primeiro livro é o livro de Lucas. Então, quem escreveu o primeiro livro foi Lucas. Então, Lucas escreveu também Atos. Ó Teófilo, está falando para quem? Para Teófilo. Então, quem está falando Lucas para quem? Para Teófilo. O que ele está falando para Teófilo? Que ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem está falando Lucas? Para quem? Para Teófilo o quê? Que ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Está aqui no primeiro versículo, lê na sua Bíblia, tá? Não acredita que no que eu falo não, que eu sou mentiroso. Tá? Até ao dia em que, depois de ter dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então então Lucas está contando para Teófilo, na primeira parte, o que Jesus fez, e na segunda parte, que é o livro de Atos, as coisas que aconteceram a partir da ascensão de Jesus. Tá? Então as duas primeiras perguntas estão respondidas. A outra é Zelote. Eu falei aqui que a religião judaica, a sociedade judaica, ela mescla política com religião. Então, um líder judaico, ele é ao mesmo tempo um líder religioso, ele é ao mesmo tempo um sacerdote, vamos dizer assim, mas ele ao mesmo tempo é um político, ao mesmo tempo ele é um senador, é um deputado. Então ele, na sociedade judaica, acumula funções de político e de religioso. Tá? Isso com base na lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela reza tanto a relação do homem com o homem, do homem com o seu próximo, mas ela também reza a relação do homem com Deus. Então, um sacerdote, um líder judaico, ele é ao mesmo tempo religioso e ao mesmo tempo político. Tá? Então, é comum que no meio político existam partidos políticos. Os principais eram justamente os fariseus, do qual Paulo fazia parte, e os saduceus.
Em outra hora a gente pode falar até mais sobre diferenças entre esses dois partidos, né? Eu particularmente tenho preferência pelos fariseus, muito maior, né? Os saduceus não me interessam muito não, mas os fariseus me interessam. Apesar que no tempo de Jesus os fariseus já não eram mais aqueles, né? Mas em suma, então os principais eram os fariseus e os saduceus. Dentre os fariseus existia um subgrupo, como existe hoje, né? Existe um partido político, mas dentro desse partido político existem as alas, né? Os subgrupos dentro do partido político. Então, um subgrupo dos fariseus eram justamente os chamados zelotes. Os zelotes, o que eles acreditavam? Apesar deles acreditarem em Deus, apesar de acreditarem em ressurreição, em anjos, essas coisas que os saduceus não acreditavam, mas os fariseus tinham um subgrupo chamado zelotes. E esse grupo, eles entendiam que eles só iriam se libertar de Roma através da espada, através da força. Então nós falamos aqui, lendo o texto, que Simão era um zelote, que Barrabás era um zelote. Então você se coloque na época deles, sendo oprimido por Roma, sendo explorado, sendo extorquido com pesados impostos, tendo que vender pessoas da sua família para pagar impostos para o inimigo, para Roma, né? E então tem um sujeito aqui, o Barrabás, que fala assim: nós vamos nos libertar de Roma através da espada, através da luta, através do derramamento de sangue. E tem o outro que fala assim, com a moeda na mão, fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Na cabeça do judeu, Jesus ficou em cima do muro, enquanto Barrabás dizia: não, nós vamos nos libertar de Roma através da espada. Você votaria em quem? Já pensou nisso? Em quem você votaria? Por hoje é só. Gente, amanhã, sim, a gente continua no capítulo 2, a partir do 22. Nós falamos sobre a profecia de Joel, que Pedro estava entendendo como já estava acontecendo, ou seja, como Jesus já estava voltando naquela ocasião da manifestação do dom de línguas, né? Pedro estava entendendo que Jesus já estava voltando, tanto é que ele cita as profecias de Joel falando sobre a lua, sobre o sol, sobre as coisas que irão acontecer quando Jesus estiver retornando. Mas Pedro estava entendendo o que estava acontecendo naquela época. Então é por isso que ele faz essa citação. E terminando dizendo que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus será salvo, que foi o verso 21. Amanhã a gente continua no verso 22, porque eu tinha que dar a informação do dia de Pentecostes, que muita gente acha que aconteceu porque Jesus já achou bonitinho. Não foi bem assim. Aconteceu porque tinha um propósito para acontecer. Como tudo de Deus. Tudo de Deus tem um propósito. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada de brincadeirinha, vamos dizer assim, né? Uma boa noite, orem por mim. Meu nome é Orlando Brasil, 39645836, zap e telefone também, e ainda tem o Facebook. Está à disposição de vocês qualquer dúvida. Se discordar também, pode discordar. Olha, eu não concordo com o que você está falando. Pode ser. Estou aqui para isso, tá bom? Eu aprendo com vocês também, tá? Eu gosto muito de jogar xadrez. E no outro dia, eu conversando com alguém, falei o seguinte: falei que jogo de xadrez, o perdedor é quem ganha. A pessoa não entendeu isso. O jogo de xadrez, dentro da ética dele, quando você perde uma partida, ou seja, quando você leva o checkmate, na ética do xadrez você ganhou. Ganhou por quê? Porque o seu parceiro te ensinou uma maneira de dar o checkmate. Então, a gente perde, levou o checkmate, mas vamos aproveitar essa derrota e transformar essa derrota numa coisa grande. Jesus, quando vai para a cruz, Jesus, quando morre, Satanás,
né? Eu falei que não ia falar em Satanás se não tivesse escrito na Bíblia. Mas Satanás entendeu como derrota. O Filho de Deus morreu, né? E ele estava enganado como sempre. Satanás só entra em roubada, em outras palavras. Ele só entra em campo para perder. Ele acreditou que Jesus tinha morrido, então ele tinha vencido a batalha. De Deus não se zomba, Deus não tem inimigo. Não existe nenhuma força no universo que sequer chegue perto de Deus. Ele é soberano, ele é único. Não existe força contrária à força de Deus. Todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, até mesmo o martírio de Jesus, até mesmo o martírio de Estevão, o martírio de Paulo, até mesmo as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Tudo está debaixo da mão de Deus. E a Bíblia diz para a gente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é justo, mas Ele é bom. Uma boa noite. Amanhã a gente vai ler a partir do 22. Glória a Deus. Aleluia.